Muito boa noite a todos, amigos e irmãos de Ideal Espírita. Hoje vamos falar sobre aquilo que a nossa Helena, na sua prece, já referenciou. Vamos falar sobre provas e expiações, que de facto é um tema que diz respeito a cada um de nós, sem exceção. Porque, como ela mesmo disse, nós realmente encontramos-nos num mundo de provas e expiações. O planeta Terra, embora se aproximando cada vez mais do mundo de regeneração, ainda é um mundo de provas e expiações. E diz-nos a espiritualidade maior que um mundo de provas e expiações, no fundo, funciona como um hospital, como uma escola, como uma penitenciária, onde, sem dúvida alguma, a dor tem um papel primordial, tendo como objetivo o nosso aperfeiçoamento e, com ele, o nosso crescimento intelectual e moral rumo à perfeição a que cada um de nós está indubitavelmente destinado. Então, é nesse mundo de provas e expiações em que estamos que nós temos então que fazer o nosso percurso e o nosso aprendizado. E sem dúvida alguma que ele só é possível através da vivência de provas e, por vezes, de expiações. Mas então, o que é uma prova? Quando nós falamos sobre provas, a que nos referimos? As provas, no fundo, são situações que nos servem de aprendizado ou que permitem testar a nossa capacidade. As provas, no fundo, correspondem aos incidentes morais, às dificuldades de toda a ordem que ocorrem com cada um de nós em diferentes fases da nossa vida. E, de facto, porque estamos num mundo de provas e expiações, como já o dissemos, elas são necessárias, são indispensáveis ao nosso desenvolvimento intelecto-moral. Mas é importante referir que quando estamos a falar de provas, as provas não têm relação com os erros do passado. E essa é uma ideia que é importante nós retermos para realmente conseguirmos ter dentro de nós a diferença e o esclarecimento do que é uma prova e do que é uma expiação. Porque sabemos bem que a doutrina espírita é uma doutrina de esclarecimento, de aprendizado, que nos ajuda depois nesse desenvolvimento intelectual e moral, nesse caminho de aperfeiçoamento. Então é importante nós entendermos do que é que estamos a falar quando falamos de provas e de expiações. Então, por enquanto, vamos falar de provas, não é? Então já dissemos que as provas são realmente situações da vida que nos servem de aprendizado e que permitem testar as nossas capacidades. Às vezes nós temos dificuldade em entender isto. Realmente a prova é um sacrifício, é uma dificuldade, mas sempre num sentido positivo. Mas então como é que é isso? Se nós nos reportarmos a situações do nosso dia-a-dia, com certeza, da vida terrena, com certeza teremos mais facilidade em entender essa questão do que é que significa as provas, sem que, no entanto, elas tenham relação com os erros do passado. No fundo, uma prova é como, por exemplo, quando nós queremos concorrer a um concurso. Muito bem, nós queremos concorrer, nós queremos efetuar aquele concurso
pelos mais diferentes motivos. Vamos imaginar que pode ser para uma ascensão profissional, para subirmos na carreira, para conseguirmos um emprego melhor, seja pelo que for. Então nós vamos nos propor a fazer aquela prova, aquele concurso. Então nós vamos lá, nós inscrevemos-nos e nós vamos nos preparar, não é? Nós vamos nos preparar, vamos estudar, seja que matéria for, para depois realmente pormos à prova a nossa capacidade de aprendizado, do que é que nós aprendemos, e depois olharmos para o resultado obtido para atingirmos aquele objetivo que nós previamente estipulamos para nós. Bom, enquanto nós estudamos e enquanto nós fazemos tudo para irmos a esse concurso, por acaso nós sentimos-nos injustiçados? Com certeza que não. É um objetivo nosso. Nós queremos realmente ir fazer aquele concurso para obtermos, para alcançarmos um determinado objetivo, seja ele qual for. E nós sabemos que por vezes há concursos bem difíceis, que exigem uma preparação e um estudo muito profundo, em que temos que abdicar de inúmeras coisas, fins de semana a estudar, não é? A lermos coisas sem fim, nervosismos, dores de barriga, náuseas, dores de cabeça. Mas na verdade é que nós perseveramos. Porquê? Porque nós temos aquele objetivo de atingirmos um patamar evolutivo, terreno, diferente. Seja, por exemplo, por uma melhoria, uma subidinha profissional, com um acréscimo de ordenado. Agora isso nem sempre acontece, não é? Sobe-se na carreira, mas não sobe no ordenado. Mas pronto. Então é esse o objetivo, não é? E nós entendemos isso perfeitamente. E ninguém se sente revoltado porque se tem que sacrificar, porque tem que abdicar de coisas. E também reparem, o nós estarmos ali naquele percurso também não nos passa pela cabeça que essas dificuldades estão relacionadas com erros que nós cometemos. Não tem nada a ver com erros. Tem a ver, sim, com um objetivo que nós definimos para a nossa evolução, para o nosso crescimento. Então as provas são exatamente isso. As provas são exatamente isso. Nós sabemos que Deus nos criou simples e ignorantes, não é? E sabemos que esse é o início da linha quando fomos formados, não é? E sabemos que nos aguarda a perfeição e a felicidade. Sem dúvida alguma, que desde a formação dessa centelha divina até ao atingimento dessa perfeição há um longo percurso, em que nós temos realmente que efetuar inúmeros aprendizados. Porque se de outra forma, se nos fosse dada a perfeição de imediato, nós não teríamos qualquer mérito, não é? É quase como conseguirmos um determinado patamar na sociedade, mas sentirmos que de facto ele nos foi oferecido, não é? Que nós não fizemos um esforço para o obter. Até pode nos dar uma certa sensação de conforto, não é? Mas é muito mais gratificante quando nós sentimos que nos esforçamos para atingir aquele patamar. Então, relacionemos com a criança que vai à escola, não é? Criança vai à escola. Ela é pequenina, nasce, não sabe ler, não sabe escrever, não tem qualquer tipo de experiência, pelo menos que se lembre naquela altura, porque lhe foi dado o esquecimento, e ela vai à escola. Vai à escola para ter um percurso de aprendizado. Por vezes ela não gosta de ir à escola, e aborrece de ir à escola, e faz birras para ir à escola, não é? Mas ela tem que aprender. Isso não é um castigo. É difícil, por vezes sim. Muitas vezes quando avança nos anos, não é? E vai avançando, depois quando entra já na fase de secundário, que já tem aquela responsabilidade de ter notas, porque por vezes tem o objetivo para entrar na faculdade, vamos imaginar, não é? Tem dificuldades crescentes, sempre matérias a ter que estudar, exames, porque lá está, ela estuda e depois tem que fazer um exame, ou seja, nós efetuamos este aprendizado como se fosse uma prova
Mas para além de efetuarmos este aprendizado, muitas vezes nós somos confrontados com situações mais complicadas, porque é o teste, o exame para testar a nossa capacidade de pôr na prática o nosso aprendizado. Tal como o exame do aluno da escola, desde as primeiras classes. Ele aprende a ler e escrever, mas depois é confrontado com a prova. Não é? A prova não é um castigo. A prova é apenas o ela verificar se realmente consegue responder às exigências daquela matéria ou não. Nada disto é um castigo. Mas todos nós que aqui estamos entendemos que sem este aprendizado, sem esta escola, sem estes testes, não é? Que não é possível progredirmos na vida terrena. Quanto mais na vida espiritual. Ou seja, quanto mais no espírito de cada um de nós. Que é essa a nossa verdadeira essência. Então, sempre que nós pensarmos nas provas, nós vamos pensar dessa forma. Que elas estão ali para realmente nos permitirem aprendermos e para, de facto, também testarmos as nossas capacidades. E até porque, se nós pensarmos, todos nós já passamos por esta situação. Muitas vezes nós passamos por uma dificuldade, lutamos, às vezes queixamos, uns mais, outros menos, mas queixamos-nos ainda muito, não é? Muitíssimo. Mas, na verdade, todos nós já fizemos esta reflexão. Quando a situação é ultrapassada, quantos de nós não dissemos, meu Deus, eu não imaginava que era capaz de passar por isto. Eu não imaginava que era capaz de enfrentar esta situação desta maneira. Se me tivessem dito isto, que eu ia passar por isto há uns anos atrás, eu dizia, eu não aguento. Se eu passar por isso, eu não aguento. E depois somos confrontados com determinado tipo de situações, com determinado tipo de dores, e conseguimos superá-las. E apesar da dor, olhamos para dentro de nós e ficamos satisfeitos pela nossa capacidade de ultrapassar aquele obstáculo, sentimos que sofremos, mas que ultrapassamos aquela dificuldade e que crescemos e que nos sentimos mais maduros. Afinal de contas, é a maturidade que todos nós falamos aos mais novos, não é? Dizemos, pois é, vocês sabem muito, aprendem muito na escola, mas falta-vos o aprendizado da vida, falta-vos a experiência, não é? E o que é esta experiência? É isso mesmo. É termos as provas, sermos testados, sermos confrontados com nós próprios e irmos percebendo como enfrentar as dificuldades. Porquê? Porque quando nós temos 40 ou 50 ou 60 ou mais, nós já passamos determinadas situações, determinados testes que nos permitem olhar para as dificuldades de outra forma. Já efetuamos um aprendizado. Então é esse o objetivo. Todos nós, a partir de uma determinada idade, ou seja, cada ano que passa na nossa vida, nos sentimos mais maduros. Não é apenas porque estamos aqui a viver. Olha, pronto, passa mais um dia, passa dois. Não. É porque nós somos confrontados constantemente com as situações da vida que nos fazem crescer. E se assim não fosse? Nós íamos estagnar. Às vezes custa-nos aceitar esta realidade. Mas não há dúvida nenhuma que sem esses testes, não é? Sem essas situações, nós iríamos estagnar. E por isso é que se nós refletirmos, quando nós sabemos que alguns espíritos muito mais evoluídos, que reencarnam e que de uma ou de outra maneira nós conhecemos, temos o conhecimento desses espíritos grandiosos que deixaram realmente os seus ensinamentos na Terra, nós vamos ver que as dores, os sofrimentos por que eles passam, nós espantamo-nos. Eles passam com uma postura de serenidade, de aceitação, de calma. Porquê? Porque eles já efetuaram este aprendizado. Eles já se superaram. Porque em cada teste que nós superamos,
Se nós passarmos por uma situação semelhante à frente, nós já vamos estar muito mais seguros, muito mais confiantes. E se nós pensarmos um bocadinho, também todos nós já passamos por uma situação destas. Passamos por uma situação, vamos imaginar, de uma doença, de uma perda, de um problema familiar. E mais à frente, nós percebemos que se calhar vamos passar por uma situação semelhante. Mas a nossa postura é completamente diferente. Porquê? Porque nós já passamos por um aprendizado. Então a nossa postura na experiência seguinte já é de muito maior confiança, de muito maior serenidade. Porquê? Porque nós já fizemos um percurso de crescimento e já passamos por o teste e já percebemos que doeu, custou, mas conseguimos superar. Então agora eu estou mais segura, eu estou mais confiante, eu vou conseguir superar. Então é assim que nós temos realmente que olhar para as provas da vida, porque sem elas não faria sentido esta existência enquanto aprendizado, enquanto planeta hospital, planeta escola. Não faria sentido estarmos aqui sem esse percurso definido. Então surge sempre esta questão. Muito bem, então nós temos que passar por provas, já percebemos, provas são aprendizados e são testes à nossa capacidade. Mas então, e como é que são definidas as provas? Como é que se definem as provas? Porquê é que eu tenho que passar por esta e a Margarida por outra e a Celeste por outra? Porquê? Não é? E será que nós podemos escolher as provas? Será que nos é dada essa possibilidade? Bom, quanto à definição das provas, é ainda no mundo espiritual, na maior parte das vezes, que nós avaliamos o nosso percurso anterior, analisamos o nosso crescimento no período em que estamos libertos do corpo físico e percebemos as áreas em que nós ainda vacilamos, em que por vezes ainda temos algumas dificuldades. Ou então achamos que já superamos aquela situação, aquela dificuldade, mas queremos passar pelo teste para ficarmos seguros de que realmente essa etapa está definitivamente ultrapassada e podemos escolher uma outra meta, um outro exame, como na Terra. Fizemos o de matemática, pronto, já não vamos repetir, agora vamos fazer outro. Não é? Então nós vamos assim nesse percurso. Então nós realmente é-nos dado o livre-arbítrio quando estamos a falar de provas, não é? É-nos dado o livre-arbítrio de quando estamos no mundo espiritual. Claro que auxiliados pela espiritualidade maior, nós traçamos, digamos assim, os pontos principais das provas que vamos passar na Terra, no sentido realmente de aprendizado e no sentido de nos irmos ao longo de uma reencarnação testando para ver se as conseguimos ultrapassar ou não. Então, não há dúvida nenhuma que nós podemos escolher. Claro, nem todos nós temos a mesma liberdade de escolha de provas. Porquê? Porque também é como na Terra, não é? Se nós temos uma criança, com certeza que ela pode escolher menos do que um adolescente. Porquê? Porque ela não tem tanta capacidade, não tem tanto discernimento para realmente fazer as suas escolhas em consciência, não é? Então pronto, então à criança nós deixamos de escolher algumas coisas, mas outras têm que ser orientadas pelo adulto, ou seja, pela espiritualidade maior. Se nós já formos espíritos um bocadinho mais evoluídos, mais conscientes, vamos imaginar o jovem adolescente, com certeza que ele já tem mais liberdade de escolha, não é? Por isso é que chega o adolescente já pode escolher se quer ir para aquela área profissional, se quer ir para a outra, então já tem mais liberdade, não é? E depois, na sua idade adulta e madura, quando já segue o seu percurso, com certeza que tem ainda mais liberdade para fazer as suas opções. Assim é com a evolução do espírito. Quanto mais evoluído é o espírito, mais com certeza ele tem liberdade para, digamos, estipular, definir, sempre supervisionado pela espiritualidade maior, as provas que de facto o irão ajudar no seu processo evolutivo a quando na Terra. E vejamos que Allan Kardec, ele coloca essa pergunta aos espíritos. Então nós vamos ver no livro dos espíritos, na pergunta 258, que ele faz a seguinte pergunta:
Quando na erraticidade, ou seja, quando no mundo espiritual, libertos do corpo físico, antes de começar uma nova existência corporal, antes de reencarnarmos novamente, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? E os espíritos respondem: ele próprio escolhe o género de provas por que há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então, não há dúvida nenhuma que nós temos um papel na escolha das provas que passamos, no exercício da nossa liberdade, do nosso livre-arbítrio. Mas isto às vezes causa-nos um bocadinho de confusão, não é? Porque nós às vezes pensamos assim: então pronto, então eu já escolhi tudo lá no mundo espiritual, já escolhi o que é que eu vou passar, não é? Portanto, tudo faz parte do que eu já escolhi ou que de alguma forma escolheram por mim, pronto, também não interessa. Então significa que pronto, que o meu destino está traçado, está marcado e faça eu o que fizer, as coisas vão acontecer na mesma, porque é assim, o destino está traçado. E esta ideia às vezes está muito presente na cabeça das pessoas, não é? Então é importante nós vermos o que é que nos diz a espiritualidade sobre isso. Então Allan Kardec também questiona os espíritos em relação a isto. E na pergunta 259, nós vamos ver que ele pergunta o seguinte: se o espírito escolhe o género de provas que deve sofrer, todas as tribulações da vida foram previstas e escolhidas por nós? Realmente, Allan Kardec não deixou nenhuma pergunta por fazer, ou quase nenhuma, não é? E aquelas que ele não fez estão lá nas entrelinhas, não é? Então, vamos ver a resposta. Todas, não. Pois não se pode dizer que escolhestes e previstes tudo o que vos acontece no mundo, até as menores coisas. Escolhestes o género de provas. Os detalhes são consequências da posição escolhida e, frequentemente, de vossas próprias ações. E isto é muito importante. Então, nós escolhemos o género de prova que nós vamos passar, mas nós não escolhemos todos os pormenores. Eu vi alguém que fez uma analogia que eu achei interessante. Então, era como, ela dizia que era como nós estivéssemos numa pista de esqui, não é? Pronto, então nós temos a montanha, a neve, a pista, e nós já vimos todos, eu nunca esquiei, mas já vi muitas vezes a esquiarem na televisão, né, que eles vão por ali fora, e de onde a onde tem os marcos, as bandeiras, não é? E então eles têm que ir e eles têm que contornar cada uma daquelas bandeiras, não é? Então, vamos imaginar que cada uma dessa bandeirinha que está ali são então, digamos, o género de provas por que nós temos que passar. Agora, o que é que acontece entre uma bandeira e outra? Isso cabe-nos a nós definir em cada momento que estamos a viver na nossa vida, não é? Se dermos assim um exemplo concreto, vamos imaginar alguém que numa vida passada se endividou, por exemplo, numa situação de alcoolismo ou outro vício. Muito bem. Essa pessoa endividou-se, entregou-se ao álcool, sofreu, fez sofrer, pronto, não interessa, partiu. Porque nós sabemos que é-nos sempre dada uma nova oportunidade, não é? Que não existe castigo. E então essa pessoa desencarnou e já no mundo espiritual até podia ter essa posição, essa postura já na Terra, não é? Porque muitas vezes, isto também é importante dizer, muitas vezes as nossas provas vão mudando porque não temos que esperar muitas vezes para chegar ao mundo espiritual, para tomarmos decisões e para contornarmos e modificarmos o caminho, não é? Mas vamos imaginar que essa pessoa chegou ao fim daquela sua reencarnação ainda entregue ao álcool, desencarnou e no mundo espiritual foi despertado para uma nova realidade, teve consciência que realmente aquela situação estava errada, que devia de se afastar dos vícios e estudou, aprendeu os malefícios dos vícios, quer para o corpo físico, quer para o espírito. Bom, então fez ali o seu percurso. Até que chega a altura em que aquele espírito vai reencarnar.
E nessa altura, para ele, de facto, aprender e testar a sua capacidade, o que é que ele vai fazer? Ele vai pedir para reencarnar no local, não é? Onde realmente ele vai ter proximidade, onde ele vai ter contacto com essa questão, por exemplo, do alcoolismo. Então ele vai nascer num meio, ou em casa, ou na proximidade, onde ele vai realmente ser confrontado com essa situação. E é aí que ele vai realmente testar a sua capacidade e vai, de facto, ver se superou aquela prova definitivamente ou não. Ou não, não é? Vai conseguir? Depende. Às vezes conseguimos. Às vezes voltamos a cair no erro. Mas não faz mal. Apenas atrasamos o nosso percurso. Havemos de atingir, de uma forma ou de outra, a perfeição e a felicidade. Mas o objetivo daquela dificuldade não foi um castigo. Não é um castigo para aquela pessoa nascer naquele meio, naquela proximidade. Ela escolheu. E escolheu realmente com um objetivo. Com o objetivo de ver se tudo aquilo que ele tinha aprendido na teoria, enquanto no mundo espiritual, se realmente já conseguia vivenciar. E se ele superar? É a tal questão. Vai se sentir fortalecido. E nunca mais se vai questionar, noutras reencarnações, sobre a sua capacidade de resistir ao vício ou não. E todos nós sabemos que é assim. Todos nós sabemos que há coisas que nem nos passa pela cabeça que nós seríamos capazes de fazer. Não é? Nesta reencarnação, há coisas que a gente diz assim: ah, meu Deus, eu nunca seria capaz de fazer isso. Nem que aquilo esteja ali ao meu lado. Não é? Porquê? Porque provavelmente nós já vivenciamos essa situação. Já aprendemos. Já passamos no teste. Não é? E, portanto, já fomos confrontados com aquela situação e superamos. Então, nós já lidamos com aquela situação de uma forma segura. Outras não. Outras nós percebemos que temos receio. Outras nós sabemos, eu tenho que ter cuidado com aquilo, porque eu sinto uma certa apetência para esta ou para aquela situação. E nós sabemos, bem, não quer dizer que iremos fazer, mas sentimos que ali a nossa vontade ainda não está tão firme, ainda vacilamos, não é? Então, ali está a nossa prova, não é? Que é realmente ver se conseguimos não ceder a essa tendência e superarmos essa prova, não é? Então, de facto, quando nós nascemos ou vivemos numa situação, num ambiente familiar difícil, num ambiente laboral complicado, não é? Realmente podemos ter sido nós que escolhemos aquela situação para aprender e para nos testar. Agora, não quer dizer, não é? É que isso tenha funcionado como um castigo, não é? E vamos é tentar superar essa prova no nosso dia-a-dia, na nossa postura, para que realmente cheguemos ao fim desta existência com a sensação de que é uma etapa vencida, não é? Foi um exame que fizemos, fechou a cadeira, superamos e vamos para outra situação, não é? Então, isso é realmente muito importante. E às vezes também nos surge aqui esta questão. E Allan Kardec também põe esta questão que me parece extremamente interessante. Na pergunta 266 ele faz assim a seguinte pergunta: não parece natural que se escolham as provas menos dolorosas? Realmente, porquê é que nós às vezes nos metemos em alhadas? Não é? Porque é verdade, por vezes as pessoas passam, é uma prova, é uma situação difícil, é outra. E se diz, mas porquê é que as pessoas escolheram tantas provas numa reencarnação, não é? Então os espíritos respondem, obviamente que de uma forma extraordinária, e dizem a Allan Kardec: pode parecer-vos a vós. Ao espírito não. Logo que este se desliga da matéria, cessa toda a ilusão e outra passa a ser a sua maneira de pensar. Pois é. É que quando nós estamos no mundo espiritual, nós estamos numa posição completamente diferente, que nos permite ver
a vida na Terra, a reencarnação, como uma coisa muito importante, sim, para nosso crescimento, para nosso desenvolvimento, mas não com a dimensão que nós lhe damos. Porque muitas vezes, quando nós estamos reencarnados, nós quase que nos centramos exclusivamente naquela vida. Muitos continuam até ainda exclusivamente absorvidos pela vida terrena e pela materialidade, não é? Pronto, nós já temos o conhecimento do mundo espiritual, mas mesmo assim ainda não conseguimos muitas vezes desligar-nos um pouquinho desta materialidade, desta proximidade, desta vivência e vermos um pouquinho mais além. Nos livros, nas palestras, em tudo. Nós ouvimos e entendemos, mas lá está, é preciso o aprendizado, não é? Então muitas vezes nós vivemos, mesmo com este conhecimento, como se a verdadeira vida fosse a vida terrena. E nós já sabemos, só que nos esquecemos constantemente que a verdadeira vida não é a vida terrena, é a vida do espírito, não é? Por isso é que realmente nós, muitas vezes, nos admiramos ou até nos questionamos a nós próprios. Oh, meu Deus, mas se eu sabia, eu não tinha escolhido estas provas todas para mim, para esta reencarnação. Não é? Porquê? Porque nós estamos presos agora na matéria. Não é? Mas quando nós estávamos no mundo espiritual, nós olhamos para esta reencarnação como uma oportunidade sublime de ultrapassarmos muitas etapas, não é? De adquirirmos muitas virtudes, de ultrapassarmos muitas dificuldades, de passarmos em muitos exames. Por isso, por vezes, e também depois há a noção do tempo. Nós queremos realmente evoluir mais rápido. E quando nós estamos no mundo espiritual, libertos do corpo físico, nós não temos dúvida disso. Nós queremos evoluir rápido, não é? Então propomos-nos às vezes a provas difíceis, não é? É quase como que um doente, se nós, uma pessoa que está doente, e dizemos assim, olha, eu dou-lhe um comprimido, mas vai ter que tomar comprimidos durante um mês para ficar melhor, da dor que o atormenta, não é? Ou então, vou-lhe dar uma injeção, é um bocado dolorosa esta injeção, mas amanhã já está bom. Será que nós não vamos escolher a injeção? Sabendo que ela nos vai poupar um mês de sofrimento? Dói mais, custa mais, mas vamos obter o resultado mais rápido. Assim é quando nós escolhemos provas mais difíceis, não é? Está certo? Então, é quase como que na nossa história nós sabemos das descobertas, não é? Quando chegamos realmente ao outro lado do mundo, naqueles barcos, naquelas caravelas, não é? Será que aqueles homens que embarcaram pensavam que o seu caminho ia ser um caminho cheio de flores? Não, eles tinham consciência das dificuldades, que estavam a pôr a sua vida em risco, mas tinham um objetivo maior. E sabiam que se superassem aquela viagem, por muito difícil que fosse, eles iam realmente ser glorificados na sua vitória, não é? Eles iriam com certeza receber a glória de terem passado por todos aqueles sacrifícios e por todas aquelas suas dores. Então eles não se poupavam sacrifícios. E nós? Se olharmos para nós, quantas pessoas que estão aqui nesta sala já não passaram inúmeros sacrifícios na sua vida? De trabalho, de trabalhar horas sem conta, de perderem noites. Para quê? Para conseguirem amealhar um pouquinho de dinheiro, para conseguirem ter uma casa com mais comodidades, para que um pouco mais à frente, quiçá na sua velhice, possam ter realmente uma vida mais tranquila, mais serena. Então, isso não é a mesma coisa do que realmente quando nós escolhemos as nossas provas? Quantos de nós, não é, passamos anos e anos e anos em vidas difíceis, duras, de trabalhar, manhã à noite, de emigrarmos. Portugal é um país de imigração, não é? As pessoas partem. Agora o tipo de imigração é diferente, não é? Mas aqui há uns anos atrás, as pessoas imigravam, viviam em situações dificílimas, não é?
Para quê? Para amealhar um pouquinho, para trazer para o seu país, para poderem construir uma casinha, por humilde que fosse, para poderem, depois daquele sofrimento todo, depois daqueles sacrifícios todos, desfrutarem de um bocadinho de paz, de um bocadinho de tranquilidade. Então não é difícil nós percebermos as provas e porque é que nós trazemos essas provas e porque é que nós realmente nos propomos a passar por essas dificuldades, não é? Então, se nós olharmos assim também desta maneira, é quase como se nós fôssemos numa floresta no meio de nevoeiro denso. E nós, na floresta e no nevoeiro, vamos encontrando dificuldades e vamos ultrapassando aquelas dificuldades e de uma forma muito difícil e já muito cansados e já cheios de sede e de fome, vamos ultrapassando até que chegamos ao cimo de uma montanha. Ao cimo de uma montanha bem alta. E quando chegamos ao cimo dessa montanha, nós olhamos e olhamos para aquele lado e nós facilmente vemos o caminho que nós percorremos, não é? Se nós estivermos lá no cimo, nós facilmente vemos o caminho que percorremos. E olhamos e vemos, olha, eu vim por ali por aquele caminho, se eu tivesse ido por aquele tinha chegado logo aqui, mas eu não via, estava ali no nevoeiro e na floresta. Mas olha, se eu tivesse feito aquele percurso, eu tinha chegado aqui num instante. Mas pronto, olha, agora aqui já estou. Faz essa análise do que foi, não é? O caminho, das dificuldades que ele ultrapassou até chegar ali ao cimo da montanha. E depois também pode olhar e ver qual o caminho que lhe falta até acabar a sua viagem, a próxima viagem, não é? Então ele vai olhar, só que desta vez ele vai fazer ainda a viagem. Então ele vai analisar bem o caminho, vai ver, olha, ali eu vou ter aquele obstáculo, ali eu vou ter que atravessar um rio, então se calhar o melhor, parece-me baixinho o rio, vou levar umas galochas, que é para conseguir de facto atravessar o rio, não é? E por aí fora, olha, ali se calhar eu tenho que subir aquela pedra, é melhor levar uma corda, não é? Então nós vamos de facto munir-nos daquilo que nos vai ajudar a ultrapassar essas dificuldades, que são realmente as provas que nós trazemos, que nos vão ajudar a ultrapassarmos os obstáculos que vamos encontrando na nossa caminhada. Então, o homem reencarnado, nós, neste momento, somos como o homem que faz o seu percurso na floresta envolvida por denso nevoeiro. Mas, quando nos libertarmos do corpo físico, com certeza que vamos olhar e vamos fazer a análise do que foi e daquilo que nos propomos para a frente e como continuar no nosso processo de crescimento. Então, só aqui tive aqui, não consigo ler, pronto, já está, obrigada. Então falamos realmente sobre provas. Acho que as provas, mais ou menos, já percebemos um bocadinho melhor como é que funcionam. Então, e as expiações? Então, vamos agora falar um pouquinho sobre as expiações. Na pergunta 262, Allan Kardec faz a seguinte pergunta. Quando o espírito goza do seu livre-arbítrio, a escolha da existência corpórea depende sempre exclusivamente da sua vontade, ou essa existência pode-lhe ser imposta pela vontade de Deus como expiação? E os espíritos respondem, Deus sabe esperar. Não precipita a expiação. Entretanto, pode impor certa existência a um espírito, quando este, por sua inferioridade ou má vontade, não está apto a compreender o que lhe seria mais proveitoso. E quando vê que essa existência pode servir para a sua purificação, o seu adiantamento e ao mesmo tempo servir-lhe de expiação. Então, na expiação, a expiação já tem relação com os erros do passado, ao contrário da prova, não é? Então, nas expiações, o espírito vê-se colocado, digamos, como que de alguma forma prisioneiro, limitado pelas ações cometidas no passado, pelo
pelo uso indevido da sua liberdade, do seu livre-arbítrio. E então, para que ele não se prejudique mais, não é? Ele renasce num processo de contenção, de limitação, seja ela qual for. Para quê? Para que ele não continue nesse endividamento e para que ele realmente possa ultrapassar essa dificuldade. E claro que esse processo de contenção, não é, causa sofrimento, sem dúvida alguma, não é? Mas a verdade é que nós não conseguimos muitas vezes avançar e evoluir sem passarmos pela dor como realmente um instrumento poderoso de aprendizagem, de educação para caminharmos para a cura espiritual. Então, nessas situações, realmente o espírito vem de uma forma de contenção para passar por determinados tipos de dificuldades. Então, expiações são consequências dos nossos erros e faltas. São consequências das faltas das quais não podemos fugir. É o exercício pleno da lei de causa e efeito, não é? Todo o efeito tem uma causa, não é? Então a expiação é com certeza o efeito de uma causa, de um ato precedente da nossa vida. E no seu inferno, Allan Kardec diz que a expiação, ou seja, o processo de reparação na sua plenitude, passa pelo arrependimento, expiação e reparação. Ele diz que são as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Arrependimento, expiação e reparação. Então, este vai ser o processo para nós realmente saldarmos definitivamente as nossas dívidas. Então, o primeiro passo é o arrependimento. E o arrependimento é muito importante. Porque se nós não nos arrependermos, não é? Nós não vamos perceber a necessidade daquela dor que nós estamos a passar. Nós vamos nos revoltar, não é? E nós às vezes vemos isso, que há realmente algumas reencarnações em que de facto o espírito é levado àquela reencarnação mais difícil, àquela contenção, não é? Mas ainda não vivenciou verdadeiramente o arrependimento. Então nós percebemos a revolta, não é? Então o arrependimento é um instrumento importantíssimo, de facto, primeiro, para que nós percebamos que agimos erradamente, não é? Agora, o importante é não estacionarmos no arrependimento. Porque quando nós estacionamos no arrependimento, ai, porque eu fiz isto, e agora ficamos ali, não adianta nada. Nós temos é que erramos, arrependemos-nos, percebemos que temos que passar por uma dificuldade para reparar aquele erro, não é? E o arrependimento vai nos servir para nos amparar, para nós não nos sentirmos revoltados, para nós nos sentirmos resignados perante a expiação porque temos que passar, não é? Então o segundo passo, após o arrependimento, é realmente a expiação. E a expiação pode começar nesta vida, no mundo espiritual ou noutra reencarnação. De facto, há uma lei geral, como em tudo no universo, porque as leis de Deus são perfeitas e imutáveis. Então há uma lei geral que rege todo este processo, nomeadamente a expiação. Mas é importante nós retermos uma coisa, é que esta lei varia ao infinito. Não há regras matemáticas, porque se existissem regras matemáticas, isso seria um processo extremamente injusto. Porque cada um de nós é um ser diferente. Porque cada um de nós, perante o mesmo erro, pode ter agravantes ou atenuantes. Porque alguém que se suicidou, por exemplo, porque estava a vivenciar um grave processo de obsessão, vamos imaginar, numa situação muito difícil, e suicida. E temos outra que de uma forma, porque não consegue lidar com uma determinada situação de uma forma muito mais consciente, sem aquela influência, digamos, muitas vezes espiritual, também se suicida. Nós rapidamente percebemos que ambos estiveram errados, sem dúvida. Ambos vão ter que passar pelo processo de arrependimento, de expiação, mas com certeza que não podem ser tratados exatamente da mesma forma,
não é? Então, em todos os erros, nós temos que perceber que as motivações que levam a esse erro, a forma como nós cometemos esse erro, não é? O pensamento que nos levou a cometer esse erro, os pensamentos que nós tivemos depois do erro, aquilo que nós até fizemos, mesmo que não muito conscientemente, na tentativa, às vezes um bocadinho desconcertada de reparar o erro, tudo isso sem dúvida alguma, ou então, quando nós fazemos o erro e nos comprazemos no erro e achamos que fizemos muitíssimo bem porque fizemos aquilo, com certeza, não é? Que depois tudo isso tem que ser analisado e que vai dar como resultado final uma expiação que vai variar até ao infinito. Quando nós falamos de provas e expiações, claro que nós gostamos muito de um bocadinho fórmulas quase que matemáticas. É, suicídio dá esta expiação. Se for por enforcamento, nasce com estes problemas. Se for com não sei o quê, vem com problemas respiratórios. Se for por... Mas nós não vamos falar sobre isso e de propósito. Porquê? Porque nós não sabemos. Nós não sabemos porque é que aquela pessoa está numa situação muito difícil. E muitas vezes, quando nós pensamos que é uma expiação, não é uma expiação. No livro Céu e Inferno, tem uma mensagem de um espírito que nos mostra bem isso. Marcel era um menino de 8 a 10 anos. E esse menino estava internado num hospital. A sua família era de Israel. E esse menino com 8 anos estava internado numa situação gravíssima, com o seu corpo completamente distorcido, num emagrecimento, numa caquexia profunda. Ele era só pele e osso. E pela sua imobilização dos seus ossos, das suas articulações, ele estava cheio de chagas, cheio de úlceras de pressão. Era uma situação que metia dó. Os seus pais poucas vezes o visitavam. Havia um médico que tinha a incumbência de cuidar dele, que sentia uma certa ternura por aquele menino e apegou-se muito a ele. E então cuidava dele e até em algumas horas em que tinha um bocadinho ia para junto dele e lia-lhe histórias. E ele percebeu que aquele menino era um menino de uma inteligência, de uma serenidade realmente fora do comum. E certa vez ele chega junto do menino, do Marcel, e pediu-lhe: doutor, dê-me mais um comprimido daqueles. E ele disse: mas porquê é que tu queres o comprimido que eu te tinha dado? E o menino diz: é que eu sofro tanto, que se eu não tomar o comprimido, eu vou ter que rezar alto para Deus. E se eu rezar muito alto, eu vou incomodar todos os outros doentes que estão aqui. Então o médico percebeu a profundidade dos sentimentos daquele menino. E aquele menino, quando desencarnou em oração, falando em Deus e naquele médico que o tinha realmente aconchegado. Passado algum tempo, o seu espírito foi evocado nas reuniões que fazia Allan Kardec. E então o menino vem. O menino vem e fala da sua história. E então ele fala que muitas vezes a dor pode ser para exemplificar, para demonstrar aos outros como se tem que sofrer. E quando ele disse isto, quem estava lá a ouvir a comunicação perguntou-lhe: mas então a tua prova, a tua situação, a tua existência tão difícil não foi uma expiação? E ele disse: bom, na verdade, não há dor sem uma causa. Eu, numa outra existência, fui forte, belo, rico e muito orgulhoso. E eu percebi o meu erro. E então eu fiz um percurso de aprendizado. E para reparar essa minha dívida mais rápido, eu quis reencarnar naquela situação limite de sofrimento e dor, porque ninguém mais pode valorizar do que o sofrimento de uma criança, deixando em todos aqueles que me rodeavam a certeza de que a fé em Deus nos ajuda a superar qualquer dor e que nenhuma dor é insuperável.
Depois da comunicação deste menino, vem Santo Agostinho, que faz também uma apreciação e um elogio à prova, à situação pela qual aquele espírito se propôs a passar para realmente crescer e para exemplificar como bem sofrer. No entanto, se nós virmos agora uma criança dessas, vamos dizer, coitadinho, está a sofrer uma expiação muito dura. Quem sabe? Nós não sabemos. E não é isso que é importante. O que é importante mesmo, não é? O que é importante? O importante é nós realmente percebermos que estamos aqui na Terra, que temos que sofrer, que temos que superar as nossas provas ou expiações, que interessa. É uma prova, é uma expiação, fui eu que escolhi, foi-me imposta. Não interessa. O resultado é o mesmo. Nós temos que vivenciar a dor. E o único objetivo é realmente ultrapassarmos a situação. Chegarmos ao fim desta reencarnação e dizermos, eu superei esta situação. E pronto, é isso que importa. Não percamos tempo em confabulações, em questionamentos que nós não vamos obter resposta e que só nos fazem perder tempo. E concentremos naquilo que realmente é importante, que é o tornar-nos melhor a cada dia que passa. Como diz ainda no livro Céu e Inferno, é tornando-se humilde se tem sido orgulhoso, amável se foi austero, caridoso se tem sido egoísta, benigno se tem sido perverso, laborioso se tem sido ocioso, útil se tem sido inútil, frugal se tem sido intemperante, trocando, em suma, por bons os maus exemplos perpetrados. E desse modo progride o espírito aproveitando-se do próprio passado, porque o caminho é sempre de crescimento. Quem não reparar os seus erros por fraqueza ou má vontade, na verdade, só tem que saber que vai voltar e que vai realmente voltar a passar por essa situação. Eu só voltava um bocadinho atrás para parar na questão da reparação. É que, mesmo quando nós passamos pela expiação de um erro, não chega, não fechou aí o ciclo. Não fechou aí o ciclo. Imaginemos a mesma situação de alcoolismo que falamos no início, não é? Pronto, em que a pessoa persevera no erro, aí ela vem, ela não quer e é obrigada a vir realmente com uma situação de expiação. Pronto, e vem com uma situação de doença. E supera essa expiação. Mas não nos esqueçamos que naquela reencarnação em que ele vivenciou o alcoolismo, ele fez sofrer a família. E então a verdadeira reparação vai quando ele reencarnar uma outra vez com as pessoas que fez sofrer, harmonizando-se naquela relação. E aí sim, aí o processo está completo de reparação. Daí que por vezes, e isto é importante porque às vezes nós não entendemos, às vezes olhamos para aquela pessoa e assim, meu Deus do céu, que vida que ela tem dentro daquela casa, como é que ela aguenta, como é que ela suporta aturar aquele ou outro. Pois é, mas provavelmente haverá ali realmente muitas vezes há um processo de reparação. E muitas vezes nós sabemos que temos que superar esse processo para, digamos, finalizar esse processo de endividamento que foi construído por nós próprios. Então, não vale a pena realmente nós nos queixarmos, vale a pena nós ultrapassarmos as nossas dificuldades. Porque, na verdade, nós sabemos que nenhum de nós tem um destino fatal. Fatal, só há uma coisa na nossa vida, é que todos nós iremos ser perfeitos. E isso não há dúvida nenhuma e tem que constituir o alento dentro de cada um de nós. E quando nós falamos que por vezes nós pedimos provas muito difíceis, lembremos-nos sempre das palavras de Jesus, quando Ele nos apelava, entrai pela porta estreita. Então qual é a porta estreita? É essa. É a prova das dificuldades que nos vai fazer crescer e realmente vencermos a nós próprios, superarmos-nos, sermos mais felizes e adentrarmos no reino de Deus, que no fundo significa encontrar-nos com nós próprios e com a nossa harmonia.
Entrai pela porta estreita, pois largo é a porta e amplo o caminho que levam à perdição, e muitos são os que entram por esse caminho. Sabemos muito bem que é muito mais fácil irmos pela porta larga. E quantos de nós às vezes dizíamos: porquê é que eu escolhi esta porta estreita? Podia ser um bocadinho mais larga. Mas ficamos cientes de que realmente a proposta de Jesus é aquela que nos conduzirá a uma vida mais feliz, a que um dia todos nós possamos sentir que valeu a pena as dores e as aflições porque passamos em cada uma das nossas reencarnações. Muito obrigada a todos. Vamos fazer a nossa prece. Envolvidos na psicosfera, que a espiritualidade amiga nos acolhe, nos envolve nessa noite, meditando acerca das nossas lutas, das nossas provas e dos nossos momentos expiatórios. Encantamo-nos com a grandiosidade da providência divina a nosso favor. Senhor Jesus, agradecemos-te, Senhor, a oportunidade de nos encontrarmos e meditarmos acerca do Teu Evangelho, iluminado pelos conhecimentos da doutrina dos Espíritos, mostrando-nos o quanto ainda temos por caminhar e melhorarmos, estimulando em nós a humildade diante dos desafios que vivenciamos em nossa vida terrena. Reunidos, que aqui também temos outros irmãos desencarnados e que também refletem acerca das provas, das expiações que vivenciaram e vivem ainda, apesar de terem deixado já o corpo físico. Nós, Senhor, pedimos-te que possa incentivar em nós o desejo de abraçarmos as nossas lutas com menos revolta, com menos insatisfação e com maior compreensão diante das oportunidades que temos. Olhamos à nossa volta, Senhor, e constatamos que incapazes seríamos de vivenciar a luta do nosso companheiro ao lado. Blasfemamos, rebelamo-nos, e nessa noite, Senhor, nós queremos te suplicar que, em resposta às nossas orações, aconchegue os nossos corações em submissão e renovação. Que possamos, doce amigo, quando constatamos à nossa volta aqueles que enfrentam dificuldades no campo social, para poderem manterem o seu pão de cada dia, o seu lar, a sua família. Outros que atravessam enfermidades crônicas arrastadas. Outros, Senhor, que perderam os seus amores mais diletos e mais próximos. Tantos outros que viram oportunidades belíssimas passarem ao lado sem terem aproveitado. Diante, Senhor Jesus, desta realidade que nos envolve, que nos acolhe, inspira-nos
a fim de sermos os alunos da vida, nos educandários da alma, mais obedientes diante da providência divina. Tu disseste-nos, Senhor, que nenhum de nós adentraria o reino dos céus se não se fizesse pequenino, ingênuo, dócil e puro, como os pequeninos, conforme as crianças. Luariza, Senhor, a solidão dos nossos testemunhos. Embeleza de estrelas, que são os espíritos amigos a nos ombrearem a jornada. E permita-nos trabalhar e servir em Teu nome. Em que condição for, oramos pelos nossos anjos de guarda, familiares queridos, espíritos protetores, benévolos. Oramos por aqueles, Senhor, que não alimentam para conosco simpatia. Oramos por aqueles que nos perseguem e caluniam. Oramos, Senhor, por nós próprios, a fim de sermos mais obedientes diante da vida maior. Assim nos despedimos, rogando que permaneças conosco nessa noite sempre. Que assim seja.